Fala pessoal, tudo bem? David Orestes aqui na página David Hermetismo, através hoje do YouTube. Bom, no vídeo anterior que eu fiz com vocês, eu citei sobre a mitologia africana. Hoje irei citar com vocês sobre a mitologia grega. A mitologia grega, pessoal, ela é ligada também a uma religião poloteísta, uma mitologia poloteísta, ou seja, mitologia onde coloca vários deuses, onde cada deus ele determina um polo, né? Então um deus vai estar mais ligado ao amor, a outro ao dinheiro, a outras conquistas e a determinados aspectos da própria natureza. Tanto os orixás têm essas posologias, como também os gregos têm os deuses com essas posologias. Dentro da mitologia grega, que iniciou mais ou menos 8 séculos antes de Cristo, tá ok? A mitologia grega ela é uma mitologia que contém deuses como Zeus, Afrodite, Hera, Poseidon, entre Apolo e o próprio Hades, né, que é considerado aí, não digo um antagonista, né, porque pelo que eu li, Ares ele não era bem considerado um antagonista para o povo grego, e sim aquele deus, né, que ficava no submundo, onde ele controlavam pessoas que determinavam ali uma característica mais negativa. Então as pessoas que tinham uma características, vamos dizer assim, como se fosse para um certo auto-julgamento, meio que passava primeiro por Hades, né, no submundo, para depois que chegar através do Hades no submundo, ali tinha todo um enredo para dar uma continuidade depois no polo dessa vida. Mas o que é necessário também vocês saberem, né, que a conexão de Zeus e todos os outros deuses da mitologia grega para com um ser humano era uma conexão de uma intervenção. Então era uma intervenção tanto positiva como também uma intervenção negativa entre os deuses da Grécia e também os próprios seres humanos, tá ok? Isso é preciso vocês terem sempre em mente. Então existe ali uma aliança através de uma descendência. Por isso que se a gente for observar a mitologia grega, o que nós podemos reparar? Que Zeus ele também teve relacionamento com humanas, com mulheres humanas. Ele vinha, né, tem muitas histórias que contam isso, que o Zeus ele via até mulheres humanas, ele acabava se apaixonando e ele tinha relacionamento com essas humanas engravidavam e assim havia os seus descendentes na Terra. É aí que nasce Hércules, entre muitos outros aí da mitologia grega que são considerados como se fossem semideuses, ou seja, filhos de Deus também com seres humanos, tá ok? E o que nós podemos ver através desta mitologia é que, na verdade, se existe descendência, existe automaticamente ancestralidade. Então, nós vemos que, para os gregos, os seus ancestrais também eram os seus deuses. Os seus deuses tinham uma ligação muito forte com a ancestralidade. Eles poderiam, talvez, não sei se eles utilizavam exatamente essa palavra ancestralidade, mas eles deixavam claro que eles eram descendentes de seus deuses, né? Porque existia ali todo um enredo mitológico que narrava essa história. E os deuses, os seus deuses, eles eram responsáveis para lhe trazer sorte, também proteção, saúde, amor, né? E eram deuses que também trazia tanto o lado positivo como o negativo, ou seja, se você tem que receber, você vai receber. Se você tiver que pagar por isso, você vai pagar por isso. Então, eles tinham ali a sua forma de cultuação mitológica, muitas vezes fundamentada dentro das suas devidas oferendas e ofertas que eles realizavam ali. E dentro dessas ofertas, eles realizavam a sua própria o seu culto aos seus deuses, ou até mesmo podemos dizer o seu culto aos seus ancestrais. Bom, o tempo foi se passando, séculos e séculos foram se passando, e mais ou menos ali dentro do século IV depois de Cristo é onde começou a ter um declínio da religião grega, tá ok? Mais ou menos dentro do século IV
depois de Cristo, aonde já se tinha passado a igreja primitiva do cristianismo e já se tinha mais ou menos na década de 700, mais ou menos entre 400 e 700, foi quando iniciou a junção de Constantino para com o cristianismo. Então ali já existia um cristianismo através do enredo romano, onde também nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Mais ou menos dentro do século IV depois de Cristo, houve a ascensão do Império Romano, né, que é no caso junto com o cristianismo, e através dessa transição houve o que? O sincretismo religioso. Então é aquele negócio que aconteceu entre os gregos e romanos. Bom, o seu Deus é um Deus bom, né? Eu acredito em Zeus, acredito em Atena, acredito em Hera e acredito em vários outros deuses aí, Afrodite. Porém, todavia, o seu Deus ele precisa ser modificado, mas ainda aceito. Vamos continuar adorando eles, né? Zeus continuará sendo Zeus, só que aqui Zeus será Deus. Né? Então, houve ali, ó, se achando que o sincretismo era algo que aconteceu só no Brasil, a Igreja Católica Romana já tinha o costume de fazer o sincretismo desde a época ali romana, já com os gregos, para você terem ideia. Não é algo novo, não é algo que eles inovaram. Depois eu vou explicar para vocês a diferença entre o sincretismo que houve no Brasil com o sincretismo que houve entre os romanos, tá ok? Já explicando, dando enredo rápido, no sincretismo no Brasil, que foi através das religiões de matriz africana, foi algo escondido. Foram os próprios africanos que acabaram realizando ali uma forma de poder cultuar, como eu citei no vídeo anterior, cultuar os seus deuses, né, os seus orixás. Aqui foi algo compactuado, social, né, sociopolítico, religioso. Nós vamos aceitar, houve uma aceitação, nós vamos aceitar os seus deuses, só que os seus deuses terão novas caras, novos nomes, né? Mas vamos aqui puxar um pouquinho na pintura, né, grega e tudo mais, você vai ver que tem uma transparência, uma ligação, a gente vai deixar um pouquinho a carinha de vocês. Foi assim que houve ali uma conquista, então foi um sincretismo aceito, né? Essa é a grande diferença. Dentro disto, houve o sincretismo religioso, então, pela Igreja Católica, e o declínio do paganismo, ou seja, o declínio cultural da religião grega. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a fazer o sincretismo, alguns valores se perdem. Essa é a verdade. E é bem o que houve com a religião grega. Então, houve o declínio ali, por quê? Porque perdeu-se as essências. A essência foi se perdendo e o que foi se mantendo é apenas aquilo que a Igreja Católica determinou que ficasse entre os povos. Tá ok? Não posso deixar também de citar para vocês sobre Platão, né? Platão, mais ou menos dentro do século IV a.C., ele fez uma síntese sobre a alegoria da caverna. Ele escreveu sobre a alegoria da caverna, que eram pessoas que viviam presas dentro de uma caverna e ali elas viviam a sua vida inteira. Né? E conforme eles olhavam, eles viviam a vida inteira olhando apenas em direção, vamos por aqui virado, para a parede. Conforme, vou aproveitar que eu estou com um estúdio com sombra, ó. Conforme eles viam sombras na parede, sombras que não fossem deles, eles imaginavam que aquilo ali era uma forma de monstros, deuses ou monstros, vamos dizer assim, que viriam e acabariam com eles. Então, a vida inteira deles, eles viviam o quê? Dentro da caverna. Eles não saíam da caverna e ali eles se mantinham durante anos e anos e anos. E assim foram, segundo essa alegoria, se passaram gerações e gerações e as pessoas já tinham o costume de viver apenas ali, fechado, dentro daquela caverna. Com o se passar do tempo, uma pessoa em específica resolveu um homem sair da caverna. E quando eles saíram da caverna, o que eles puderam observar? Aquele homem em específico pôde observar. Ele pôde observar que
existia vida fora da caverna. Existia uma vida ali, fora da caverna. E conforme ele percebeu que existia vida fora da caverna e aquela sombra eram sombras de outras pessoas que estavam fora da caverna, ele conheceu o que tinha ali. Né? Então ele conheceu, conviveu com as outras pessoas e falou assim, meu, tem vida aqui fora. Tem vida além de uma mitologia, tem vida além daquilo que nos foi ensinado. E eu preciso voltar para poder falar para as pessoas que existe vida fora da caverna. E automaticamente aquele homem retornou à caverna. Só que quando ele retornou à caverna e ele falou, pessoal, lá fora não existe esse negócio, a gente não vai morrer, não é nenhum antagônico, não é nada disso que está acontecendo lá. Lá fora o que tem é vida, existem pessoas como nós e lá fora é um mundo imenso. O mundo não é apenas esse mundinho aqui que a gente vive a vida inteira fechada nessa caverna. Existe muita coisa para a gente conhecer lá fora. A partir desse momento as pessoas não foram. O pessoal, eles ficaram com medo, eles falaram assim, não, você de alguma forma não deve ser você, né? Nós não temos certeza se realmente você está querendo formar um complô contra nós, porque vocês saíram, quer levar todos nós para um abismo, porque nós aprendemos o que tem lá fora e nós somos fiel apenas ao que aprendemos. Não queremos conhecer nada mais além disso. E o que fizeram com aquele homem que saiu da caverna? Simplesmente tiraram a vida dele. Então a alegoria que traz, né, da caverna, através de Platão, está querendo dizer sobre muitas das vezes nós ter um autoconhecimento, mas quando nós conhecemos o além e por vezes nós queremos passar esse autoconhecimento, e se realmente as pessoas estão aptas a compreender, aptas a abrir a mente, ou se ela vai ficar a vida inteira fechada naquele pensamento pequenininho, aonde ela acha que tudo que ela aprendeu quando jovem, quando criança, sobre mitologia, sobre Deus, é realmente apenas aquilo. Para a gente entrar dentro do hermetismo, eu quero deixar claro para vocês que é necessário a gente sair da caverna, tá ok? A gente precisa sair da caverna, assim como Platão no século IV a.C. já fez uma alegoria, deixando claro, né, a alegoria da caverna, que é necessário a gente ter expansão de pensamento. Tá ok? Então, através desse vídeo, antes de nós começarmos a criar ideologias, é necessário a gente aprender os fundamentos de cada mitologia, para assim a gente conseguir fazer um hermetismo correto. Porque senão, nós, em vez de realizarmos o hermetismo, iremos começar a realizar o que já fizeram lá atrás, o sincretismo. E o foco objetivo aqui não é formarmos um sincretismo, nem uma nova religião, nem uma nova perspectiva religiosa, e sim uma nova perspectiva filosófica, mitológica, formas de ver e compreender a todos. Vou ficando com vocês por aqui. O meu próximo vídeo será ligado através da mitologia judaica, e depois nós vamos narrando as outras. Após a mitologia africana, essa que é a grega e a judaica, eu farei um enredo entre essas três mitologias que são fundamentos mitológicos através do hermetismo, que são os mais antigos, e delas nascem todas as outras, tá ok? Então aí eu irei fazer o hermetismo dentre elas, e como elas se difundem também, elas acabam tendo aí uma problemática de uma com a outra. E depois iremos entrar dentro das outras mitologias e também dentro dos outros enredos mitológicos que saíram dessas três ordens iniciáticas, todas as outras religiões. E aí o canal vai longe, tem muita coisa para a gente poder discutir junto. Pessoal, obrigado por estar junto. Quem não me segue, por gentileza, já começa a me seguir agora, já curte aqui, dá o seu comentário, fala comigo. Eu vou responder a cada um de vocês, porque por aqui a gente tem a troca necessária. Então, axé, axé, axé sempre.